Boa noite. Paz e bem. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos bater um papinho hoje sobre um teminha legal. Ou não legal. Depende do ponto de vista. Vamos falar sobre a tristeza. A temática, o título que nós demos é para chamar a atenção. Minha vida é só tristeza. E quando nós somos dominados pela tristeza, nós buscamos libertação da tristeza. Então, minha vida é só tristeza, buscando libertação. Tá? E a primeira coisa que a gente tem de enfrentar quando vai falar sobre a tristeza é perceber que, antes de tudo, a tristeza é uma emoção básica ou uma emoção primária. O que significa que desde nanicos nós vamos experimentando a emoção tristeza. Então a tristeza nos acompanha desde pequenos. Quando nos é negado o seio, nós estamos com fome e choramos para a mamãe. Só que a mamãe tem que fazer suas tarefas. Então a mamãe espera um pouquinho mais para recebermos então a comidinha. Esse não do seio à nossa fome, ela já vai inspirando no nosso coração uma espécie de tristeza. Eu chamo, o seio vem. Eu chamo, o seio vem. Eu chamo, o seio vem. Eu chamo, o seio não veio. Opa, alguma coisa aconteceu. Eu que já nos primeiros mamares acostumei em chorar, já vem o alimento, agora eu chorei, o alimento não veio. Então, foi o meu primeiro não, o meu segundo não, e o não, num primeiro jeito, nas nossas emoções básicas, o não, ele é um primeiro fator que nos insere, ou que desencadeia em nós, a emoção da tristeza. Então, até hoje, quando nós escutamos não, nós ficamos tristes. Até hoje. Ô pai, ô mãe, eu posso sair? Não. Dá tristeza. Claro, vem raiva, vem tristeza, a raiva vem junto ali um pouquinho. O fato é que a tristeza é uma emoção que está presente desde cedo no coração humano. Mas também a tristeza, como emoção, ela também torna-se, no cotidiano, sentimento. E essa emoção básica que é a tristeza, ela é sentida por nós em diversos momentos de nossa vida, quando agora não ouvimos o não, mas recordamos o não que ouvimos. Então a gente lembra, puxa, em tal situação foi não. E esta lembrança do não também me desencadeia o sentimento de tristeza. Então, mesmo que eu não tenha motivos, aspas, tá? Motivos para não ter tristeza, o fato de eu lembrar de algo me deixa triste. Então a tristeza também, ela vai se tornando sentimento na caminhada. Algumas pessoas levaram tantas pancadas na vida que a emoção e o sentimento de tristeza pode se tornar um estilo de vida. Um estilo de vida. Na minha juventude remota, eu já fui... Na época a gente chamava de dark, né? Mas é conhecido como gótico, né? Gótico, né? E os góticos, eles são pessoas que cultivam a tristeza como um estilo de vida. Roupas escuras, alguma sombra no olho, algum esmalte preto nos dedos, né?
Escutar muito The Kiddo, né? Assim, Robert Smith com sua banda, então tem que escutar muito. Algumas noites em cemitérios, não é? Fazer poemas, declarar poemas sobre a morte, ter uma caveira em casa. A minha caveira até hoje está lá na minha estante, minha caveirinha. Eu tenho uma caveirinha, e assim a gente vai vivenciando essas experiências. A tristeza, ela também pode ser um estilo de vida. O que não significa que quem leva o estilo de vida de tristeza seja uma pessoa triste toda a vida. Não significa isso. Mas significa que, sim, a tristeza, ela também vai se instalando na vida humana de tal maneira que ela se torna um estilo de vida. E a tristeza também ela se torna motor para a arte. Então, poetas, músicos, cantores, cantoras, compositores e compositoras, artistas plásticos, muitos deles produzem na tristeza. É na tristeza que se produz boa música, que se produz grandes artes, pinturas, esculturas e muitas poesias. Na tristeza. Então a tristeza também ela pode ser produtiva. É emoção, é sentimento, é estilo de vida para alguns, é também motor e combustível para produzir arte, para produzir coisa bonita. E a tristeza é um sentimento muito comum, porque todas as pessoas sentimos tristeza. Todas as pessoas sentimos tristeza. E com isso, eu e você já passamos por experiências de profunda tristeza. Não é? Amores não correspondidos. Já a gente vai abrir para as perguntas, tá? Amores não correspondidos nos geram tristeza. Popularmente conhecido como fossa. Frustrações com as pessoas e conosco mesmo também gera tristeza. Decepção em relação às pessoas e à imagem que nós temos delas. Afinal de contas, as pessoas às vezes esperam algo de nós e nós esperamos algo das pessoas. Só que as pessoas elas acabam não correspondendo àquilo que nós esperamos e o que elas esperam de nós. E isso gera também tristeza. Isso gera também tristeza. Não é? Esse fim de semana eu participei com um grupo de casais, né, de um encontro, né? E foi muito divertido eles falando lá, olha, o casal falando, a gente estava em casa, né? E aí eu fui sair para botar comida para o cachorro, né? E de repente escutamos alguém pulando um muro. E aí então eu e minha esposa saímos, né? E fomos voltar para dentro. Ela entrou e trancou a porta e deixou ele para fora. Deixou ele para fora. E ele lá, abre, né? E não abriu não. Então o que acontece? Na nossa vida, às vezes, nós nos decepcionamos com as reações. Não é? Com as reações. Depois que passa, a gente leva na boa. Mas o que acontece? As pessoas nos decepcionam, muitas vezes, no caminho. E nós decepcionamos as pessoas. Não é? Eu, como padre novo, né, quando vinha o casalzinho, olha, eu quero batizar meu filho, quero batizar minha filha. Só que o meu padrinho e minha madrinha não são casados na igreja. E ali, padre novo gosta muito de pegar a lei, né, e cumprir a lei tintim por tintim. E eu falei, olha, vocês não podem, porque não tem que casar. Ou casa ou escolhe alguém casado. E a pessoa saía triste. Com certeza não pensando palavras bonitas sobre mim.
Mas, com certeza. Mas saíam tristes. E ao mesmo tempo, vê-los assim me dava também tristeza. Dava tristeza. Então existem muitas situações que fazem com que a tristeza se torne algo contínuo na nossa vida. Nós vivenciamos experiências de tristeza, mas várias pessoas vivenciam a tristeza quase que 24 horas por dia. E quando as pessoas vivem assim, elas falam: minha vida é só tristeza. Me lembra a música Tristeza, de Jeca. Vale a pena a gente dar escutar essa música com bastante atenção para perceber a situação daquela pessoa. Não é? E esta caminhada em relação à tristeza, ela faz com que eu e você, nas decepções de nossa vida, nós entremos no desespero, porque a tristeza continuada ou muito profunda, ela desespera. Ela desespera mesmo. Por quê? Porque a impressão que dá é que nós somos os últimos na fila da felicidade. E todo mundo pegou. Todo mundo pegou. E quando chegou a nossa vez, acabou. Então dá-se essa impressão. Não é? E aí, gente, a gente vai falar com Deus e Deus vai ser um bom, objeto para a gente colocar a culpa. Deus me abandonou, Deus nunca olhou para mim, todo mundo é feliz, eu não sou, o casamento de todo mundo dá certo, o meu não dá, está todo mundo vivendo bem, olha a esposa, olha o esposo ali, eles são legais, o meu não, a minha não, é uma onça pintada, um javali enfurecido, e aí a tristeza vai dominando, vai dominando. E está lá uma mãe que então trabalha o dia inteiro, chega em casa, arruma as coisas, e aí dupla jornada de trabalho, cozinha, faz isso, faz aquilo, cuida dos filhos, E se ela for só a única mulher da casa, aí vai ficando mais complicado ainda. Aí todos os marmanjos, o marmanjão mor, o esposo, os marmanjinhos, E os marmanjinhos abusam e fala isso, e faz, ninguém ajuda nada. E ninguém fala obrigado. E chega uma hora que um obrigado faz falta. Chega uma hora. Ninguém tem a obrigação de fazer as coisas para ouvir um obrigado. Mas nunca ouvir um obrigado é complicado e faz falta. Faz falta alguém falar assim: olha, mãe, muito obrigado por isso, tá? Muito obrigado por isso. Não é? E, amor, deixa que eu faça um pouquinho as coisas hoje, porque você faz tanto. Ouvir isso seria uma grande cura daquela tristeza contínua. Seria uma grande cura. Só que não se ouve isso. E aí, então, essa pessoa dominada por essa tristeza, ela começa a perder o bom sabor da vida. E a vida começa a ser uma vida dominada pela amargura, que é o sobrenome da tristeza. Sobrenome da tristeza. Repito, tristeza todos temos, tristeza é necessário porque é uma emoção básica. Mas uma vida onde a tristeza é a única emoção que se destaca, começa a complicar. Começa a complicar. E aí, então, a vida dominada pela tristeza leva a pessoa a julgar a sua própria vida e a realidade em sua volta com os óculos da tristeza. A pessoa começa a julgar a vida com o olhar da tristeza. Não é? E aí o que acontece? A pessoa já não encontra mais razões para procurar saborear o toque da vida, o dom da vida. A pessoa acaba não mais vivenciando a busca de viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Ou na linguagem logoterapêutica, uma vida com sentido. Uma vida onde a tristeza é a única emoção presente, entre aspas, tá? A única emoção presente,
essa vida vai se tornando uma vida onde a pessoa sente que não vale a pena ser vivida. Não é? E aí então a pessoa começa a pensar poeticamente: que adianta a minha vida? Para que viver? Só tristeza, não tem razão, ninguém me percebe, ninguém me valoriza, ninguém nem disse uma vez na minha vida muito obrigado, não é? Trabalho, 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 trabalho. Quando nós fomos fazer uma viagem para descansar, tive de levar arroz e feijão e eu tive que cozinhar, não é? Não tive tempo para descansar, né? Me levaram para trabalhar para eles. E tudo isso vai se somando de tal maneira que a pessoa vai perdendo o sabor de viver. A pessoa vai perdendo o sabor. Ou bem, vamos viajar? Não. Porque se vou viajar o quê? Para trabalhar mais? Não é? Vou viajar, volto mais cansado do que eu fui? Não é? Então, não quero mais. A vida vai ficando sem sabor. E aí, então, a tristeza, ela vai ocupando os nossos espaços vazios no coração. Vai ocupando nossos espaços vazios. E como assim ela ocupa espaços vazios? Conforme vamos deixando de viver, as oportunidades que aparecem na nossa vida, a tristeza que se instalou dentro de nós vai ocupando esses momentos na nossa vida. Nesse dia, eu tinha o costume de parar e ler um bom livro. Eu tinha o costume de fazer crochê. Eu tinha o costume de sentar com minha amiga e a gente tomava um chazinho. Eu saía para jogar uma bolinha com meus amigos. Vamos deixando de fazer essas coisas para nada fazer, e no nada que fazemos, aquela emoção que se tornou sentimento vai ocupando aquele espaço que agora está livre, porque nós não ocupamos com as coisas boas que gostávamos de fazer. E aí então, mais tristeza. Porque a vida fica mais amargurada. Aquilo que dava uma adocicada na minha vida, eu parei de fazer. Ficou um espaço vazio. Esse espaço vazio, a tristeza também ocupa, fora os espaços que ela já tinha ocupado antes. Então, a tristeza é como que um contínuo, quando ela se instala dentro de nós, ocupando a maior parte dos espaços no qual a gente vivencia. Então, tristeza, ela é emoção, às vezes vem forte, às vezes vem fraca, é sentimento, às vezes recorre, e a gente ressente, ressentimento, a gente ressente de novo, então ressentimento na nossa vida. Mais do que o estilo de vida, que foi aquele jeitinho que eu falei para vocês, por exemplo, dos góticos, mais do que isso, a pessoa não... O estilo de vida é uma opção. Um gótico é gótico porque quer. Aqui não, aqui a pessoa é dominada pela tristeza sem querer. É dominado pela tristeza sem querer. E aí o que acontece? A tristeza contínua e em muita intensidade, a tristeza, ela tira o sabor de viver, e a pessoa então começa a achar que é melhor não viver do que viver. E isso já se passou na cabeça de muitos de nós. Já passou na cabeça. A vida não vale a pena. A vida não vale a pena. Talvez seria melhor se eu não tivesse nascido. Só nasci para dar trabalho, não sirvo para nada. E aí, acompanhando a tristeza, a baixa autoestima, que vai lá embaixo. E tudo isso vai se instalando dentro
de nós, de tal maneira que eu e você vamos chegando na meia-vida, olhando para trás e dizendo, não valeu a pena até aqui. E daqui para frente vai melhorar, vai piorar. Daqui para frente eu vou perder a saúde, porque envelhecimento traz perda de saúde. Para quem é casado, eu tinha o vigor sexual, agora o vigor sexual está mais fraquinho. Perdeu uma dinâmica do prazer da vida. Olha, os meus filhos estão criados. Filho criado, trabalho dobrado. Então é isso. Mais problemas. Eu vou descansar um pouquinho agora, estou me aposentando, eu vou agora pelo menos, o que eu não pude viver até agora, eu vou viver. Ô pai, ô mãe, cuida do Juninho, o nosso netinho, né? Eu vou estar trabalhando o dia inteiro, aí vocês podem ficar o dia inteiro com ele, e se possível o fim de semana também, não é? Mas vocês estão de férias, mas a gente precisa viajar. Vocês não podem cobrir a gente viaja e vocês ficam com eles? Oh, meu Deus do céu! E aí, eu ia viajar, já não vou viajar mais. Olha o espaço vazio. Olha a tristeza. Claro, cuidar de neto é coisa boa, é gostoso, né? Mas ainda assim é a missão dos pais, né? É a missão dos pais. Mas os vovôs lá, né, agora já, né, ia dar uma viajadinha, não vai viajar mais. Não é? Oh, meu Deus, e agora? E agora os netos cresceram, agora vamos viajar. Vem a doença. E agora estou na cadeira de roda. Vou viajar como? A dificuldade. Aí eu vou viajar, a viagem inteira eu pensando, estou dando trabalho. Levar a cadeira de roda, me tirar do carro, me colocar no carro, me levar aí, levar no banheiro, entrar comigo, ajudar a sentar no vaso e não sei o que, me tira e põe, eu estou dando trabalho. Minha vida é só tristeza. Mas também começa com T. Minha vida é só tristeza. E isso dói. Isso dói muito. Dói muito. Sentir a vida dessa forma é uma dor muito difícil. E, repito, dá-se a impressão que a vida não valeu a pena. E isso é muito triste. A gente chegar no alto da vida e achar que a vida não valeu a pena. Olhar para trás e falar assim, olha, era melhor se eu não tivesse vivido. Mas isso pode acontecer com todos nós. Repito, tristezas todos nós experimentamos. Mas a tristeza, nesse nível, minha vida é só tristeza, dói muito. Então, teoricamente falando, mais ou menos este é o quadro geral a ser apresentado. Mas sempre a pergunta que fica é: o que é que nós podemos fazer para que a nossa vida não seja só tristeza? E aí então que vem um pouco algumas ideias que podem nos ajudar a não entrar nesse ciclo ou a sair desse ciclo de tristeza profunda. Primeira coisa, regra básica da vida, é que a vida, ela implica escolhas. A vida implica escolhas. E as escolhas que nós fazemos levam, de acordo com as circunstâncias, levam a certas consequências na própria vida. Lembrando que por mais que a gente escolha, as circunstâncias e o acaso, digamos assim, acabam também exercendo alguma força. Eu escolhi viajar no mês tal.
Chega no mês tal, vou viajar, cai uma baita de uma tempestade, uma chuva, dias de chuva, fico ilhado. Teve amigo meu que ficou preso em Ubatuba, quando teve chuvas há anos atrás, ficou lá preso. Um amigo nosso aqui da paróquia ficou preso lá também. Só não vou falar o nome dele, que ele é bem conhecido, tá? Ficou preso lá alguns dias em Ubatuba. Né? Ficou alguns dias lá, preso, e a viagem foi pro buraco. Então, apesar de eu ter escolhido uma coisa boa, de me preparar, isso, algumas forças externas também complicaram aquela escolha que foi feita. Mas isso não é desculpa, a vida ainda é baseada em escolhas, e as escolhas que fazemos geram determinadas consequências dentro das circunstâncias da nossa própria vida. As escolhas que fazemos, elas vão ter certas consequências daquilo que nós fazemos. Então o que acontece? As nossas escolhas, elas devem ser melhor pensadas para que nós não aumentemos o ciclo de tristeza. Então, nós temos que pensar um pouquinho melhor nossas escolhas, não é? Sim, eu estou falando de uma coisa, mas é aquelas escolhas que já fazemos, e já era. O que já fizemos, está feito. Mas as escolhas que eu posso fazer agora podem reforçar as consequências já vividas por mim, das más escolhas que eu realizei no caminho. Não é? Então eu estava vendo lá um filme, né? E o cara lá que estava no filme foi diagnosticado com câncer de pulmão. Aí o médico falou isso para ele: olha, você está com câncer de pulmão, então você não vai ter muito tempo de vida não. Aí o que ele faz? Ele pega assim um cigarrão na frente do médico. Não é? Acende um cigarrão na frente do médico. Aí o médico fala: olha, uma boa escolha sua, tá? Você vai longe assim. Não é? Aí ele fala assim: mas eu já não vou viver muito mesmo? Aí o médico brincou: mas ninguém tem pressa de morrer. Ninguém tem pressa de morrer. E aí depois eu saí, que tinha que fazer algumas coisinhas, então não tinha mais como ver o filme. Não sei o que deu o filme. Mas esse diálogo, então, quando ele acendeu o cigarro, olha, boa escolha sua, tá? Você vai longe desse jeito. É uma escolha. É uma escolha. Então nós temos questões de escolha, né? E com isso, as escolhas que fazemos podem reforçar a tristeza. Então, uma primeira coisa, que é um ponto, um princípio, temos que olhar melhor as nossas escolhas. Temos que pensar melhor nossas escolhas, para fazermos escolhas melhores. Para fazermos escolhas melhores. Num minutinho apenas, você aqui presente, num minutinho. Você lembra de alguma escolha que você se arrependeu? Se você pudesse hoje, você teria escolhido diferente? Pensa nisso? Uhum. Eu não. Então, algumas escolhas foram inevitáveis, mas uma série de escolhas que nós já fizemos, elas poderiam ter sido feitas diferentes, e nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Algumas escolhas nossas, nós acabamos teimando tanto e acabamos optando pelo pior. Não é? Não é feio admitir isso. Muitas das nossas escolhas, nós escolhemos porque queremos. E essas escolhas que nós queremos, muitas vezes são ruins. Mas mesmo sabendo que é ruim, eu quis. E me arrependo do que eu fiz. Algumas coisas não. Algumas coisas nós não nos arrependemos. Porque nós consideramos que, apesar dos problemas, foi uma escolha melhor. Fica de olho na escolha. Segunda coisa, nós temos expectativa. Nós temos expectativa. Tudo que nós fazemos vai gerando em nós expectativas.
E quando nós temos expectativa em relação a algo, e esse algo não corresponde às nossas expectativas, este algo ocorrido nos libera tristeza. Porque nossas expectativas não foram atendidas. Vou namorar a moça, vou namorar o moço. E eu tenho uma expectativa. Ele é delicado, ele é bondoso, mas ele também é forte, ele é firme. Ela é bondosa, ela é jeitosa, ela também é educada, mas também é firme. Ela é alegre, ele é alegre. Aí começa o namoro. Lá na frente começa a perceber que por fora é uma bela viola, mas por dentro é um pão bolorento. E aí o que acontece? Nossas expectativas foram quebradas. Ele sempre me tratou bem. Na primeira briga ele me chamou de tu. Nossa, ele nunca falou assim comigo. Aí eu fico totalmente retraída, triste. Porque não correspondeu às minhas expectativas. Vou viajar. Nessa viagem vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tal coisa, vou fazer assim, vou fazer assado, vou conhecer todos os lugares, conhecer pessoas novas. Me dá uma febrona, fico a viagem inteira deitado. Não é? E aí eu falo que aquela viagem foi ruim. Não correspondeu às minhas expectativas. Eu vou conhecer tal lugar, vai conhecer tal lugar, a comida é ruim que dói. Não correspondeu às minhas expectativas. E conforme nossas expectativas não são correspondidas, nós vamos ficando tristes com as coisas e as pessoas. Eu estudo bastante para a prova e falo, essa vaga é minha. Só que alguém estudou mais do que eu e passou na vaga. Não correspondeu às minhas. Eu passo 1, 2, 3 meses mordendo a minha orelha de raiva. Não é? Por quê? A expectativa. Não é? Expectativa. E com isso, então, o que acontece? Quanto maiores as nossas expectativas, maior a tristeza que acaba nos dominando. Então, nós precisamos nos libertar de algumas de nossas expectativas. Porque senão, teremos muitas ocasiões de tristeza. Eu vou viajar, não vou esperar grandes coisas. Só que na viagem, grandes coisas acontecem. O que acontece com o meu coração? Felicidade. A viagem foi muito melhor do que eu pensava. Então, as nossas expectativas, elas devem ser mais realistas e menos românticas. Quanto mais romântica a nossa expectativa, mais a gente cai do cavalo. Mais tristeza. Então, um trabalho para nós é observar um pouco o nosso jeito de lidar com as nossas expectativas. Por que a gente espera tanto? Não é? Por que a gente espera tanto, né? São Felipe Neri é um santo muito alegre, um homem muito alegre. É um dos pais da alegria. Juntamente com São Francisco de Assis, São Felipe Neri é um dos homens, um pai da alegria. São Felipe Neri, ele chegou a levar tapa de algumas pessoas, às quais ele pedia, alimentos para os pobres. Então, ele levou um tabefe e ele disse para quem o bateu: certo, isso é para mim, mas agora ir para os pobres, dá aqui. Não é? E vida que segue. E ali então, São Felipe Neri, ele
nas suas missões, né, ele foi muito maltratado por uma pessoa. E aí São Felipe Neri foi para a casa vizinha, e como se nada tivesse acontecido. E aí as pessoas perguntaram, mas padre, você vai ficar assim? Ele te xingou, te fez isso, te agrediu, tudo. Aí ele falou assim, não, mas quando eu fui na casa dele, eu sabia que ele podia me dar isso. Eu sabia que ele podia me dar isso. Expectativa. São Felipe não criou grandes expectativas. E ele colheu aquilo lá de boa. Bem, eu como esperava alguma coisa assim, vida que segue, bola para frente. Ele diminuiu suas expectativas. No entanto, não ficou triste. Então parece paradoxal. Mas quando nossas expectativas são mais realistas, nós temos mais possibilidade de alcançar momentos felizes do que quando nossas expectativas são muito grandes. Então temos que ficar de olho em nossas expectativas. Repense suas expectativas. Treine. Você vai fazer certas coisas? Faça. Jesus vai falar assim, olha, lá numa das suas parábolas. O servo trabalhou o dia inteiro. Quando ele chega na casa do seu senhor, o servo espera que seu senhor vai falar assim, irmão, sente à mesa, vou preparar a comida para você. Olha, toma essa bacia com água, lave seus pés. Olha, fica descansando aí, que eu vou preparar a comida, venho te servir, você come e bebe, depois eu como e bebo. Então, Jesus está falando isso. Vocês pensam que o Senhor vai falar isso? Isto é, muita expectativa. Jesus fala não. O que ele vai falar? O servo, vai preparar a comida, depois me sirva. Eu como e bebo, depois você come e bebe. E eles vão fazer? Vão fazer. E vão bater no peito dizendo, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Eles não criaram grandes expectativas, mas assumiram, eu sou servo, ele é o patrão, ele é o senhor. Você acha que eu vou chegar em casa e ele vai estar lá, ele vai me servir? Eu sou servo, eu aqui vou ter que servi-lo. Realidade. Faz de conta que eu chego em casa e o meu senhor fala, ó, tá tudo preparado, vem comer. Nossa, aquilo para mim é uma grande felicidade. Expectativa realista faz com que a gente possa alcançar a felicidade. Mas se as nossas expectativas são muito grandes, tristeza. Quem aqui já não passou pela loteria e pelo VidaCap? Não é? Quem aqui não passou? Não é? A gente então, a gente passa, a gente tem expectativa, eu vou ganhar. Aí, e faz plano, né? Se eu ganhar na Mega Sena, vai ter Mega Sena da virada do ano. Se eu ganhar aí, eu vou fazer tal coisa, eu vou ajudar tal pessoa, eu vou fazer tal coisa, e ajudar talvez aquela pessoa, eu vou fazer isso. Talvez eu ajude alguém, mas então eu vou fazer isso. Quer saber? Vou fazer isso, vou ajudar ninguém. Então a gente vai pensando, né? Nas coisas, né? Vai pensando, faz plano, faz tudo bonitinho, chega lá o dia do concurso, a gente já vai com o nosso bilhetinho, vai ver lá no computador. Antigamente sofri que era na televisão que a gente via. Então vai lá ver no computador, no celular, vê lá, confere o número. Nossa, não acertei nenhum. E aí o que acontece com a nossa boca? A nossa boca fica amarga. A tristeza, fico triste. Não tenho sorte mesmo. Não é? Porque eu criei o quê? Muita expectativa. Criar expectativa é natural.
ok? Criar expectativa é natural. Então, não tem como não ter expectativa. Mas nós precisamos assumir expectativas mais realistas. Então, insistir nisso. Expectativa mais realista. Já contei para vocês o caso lá o caso contado pelo grande psicoterapeuta, o padre Tony de Mello. De que o padre Tony de Mello morou muito tempo na Inglaterra, né? E ele conta que na Inglaterra tem o rio Tâmisa, né? Então ele conta que uma pessoa em situação de rua, já morando há muitos anos na rua, então ele fez lá o seu dia, né? O seu dia, né? Tentando arrumar uma comida, tentando arrumar um dinheirinho, né, tentando arrumar uma coberta, e ele terminou o dia lá com uma coberta bem fininha, e ele foi dormir à beira do rio Tâmisa, debaixo de uma árvore, não é? E estava lá, deitadinho, não é? Aí, de repente, ele vai pegando no sono, tá gostoso, tudo bem. De repente, chega uma limusine, e desce da limusine uma mulher muito bonita e muito rica. E ela fala: o que você está fazendo aí, pelo amor de Deus? Você não pode dormir aí, você não pode ficar aqui. Venha comigo. E colocou ele dentro da limusine. E lá dentro da limusine: você está bem? Você quer passar em algum lugar antes? Não, eu estou bem, eu estou bem. Aí ela leva ele para a mansão dela. E aí ele dá toalha para ele, dá roupão, vai, toma um banho assim bem gostoso na banheira, e ele fica lá na banheira, todo feliz, né? E vai se lavando, vai ficando cheiroso ali, tudo bonitinho, gastou quase um sabonete inteiro passando naquele corpo, nunca via sabonete, então agora que tem vou usar, né? Então, e fica todo cheiroso, depois se seca, coloca o roupão, e ele vai assim, ele vê que tem uma camona lá, ele acaba se sentando na cama. Aí depois, né, a mulher fala: vem aqui para baixo. Foi lá e tinha um grande banquete, ele comeu, bebeu. Ai, agora vamos dormir. Leva ele para o quarto e deita ele, e ela se deita do lado dele, começa a abraçar ele, né? E aí ela vai beijá-lo, e aí ele vai se esforçando assim para beijar, só que ele rola e cai na cama. E quando ele cai na cama, ele acorda dentro do rio. Dentro do rio. Só com o pescocinho para fora. O que é? Era um sonho. Expectativa. Isso nunca tinha como ser real. Não é? Então, era um sonho. Só que ainda assim nós sonhamos. E quando a gente vai contando a história, a gente tem a expectativa que dê certo. Mas, na realidade, a coisa é de outra forma. Então o que acontece? Essas expectativas que fogem da realidade, elas nos causam cada vez mais uma experiência de frustração, que nos leva à tristeza. Então, quanto mais realista forem nossas expectativas, mais nós temos condição de experimentar a felicidade, porque nós aceitamos a vida como ela é. Só que há situações na vida onde nós experimentamos algo bom. E há no deserto situações onde nós encontramos oásis. E nesses momentos, a felicidade vem à tona. Então, precisamos regular um pouquinho mais as nossas expectativas. Ok? Isso é preciso regular. Terceiro, tristeza profunda pode também ser vivenciada por causa de alguma deficiência nos nossos neurotransmissores, que são aqueles hormônios que atuam no cérebro. Hormônio, a gente fala que atua fora do cérebro. E neurotransmissor seria hormônio, mas no cérebro. Num dos primeiros laboratórios da alma,
a gente trabalhava o seguinte tema: tudo começa na cabeça. Para os judeus, tudo começa na cabeça. A palavra começo é a palavra cabeça, né? Então você tem lá o Rosh Hadashah, que é ano novo, cabeça do ano. Então tudo começa na cabeça. Então um ano novo, a festa de ano novo, é a cabeça do ano. A cabeça do ano. A palavra Rosh, cabeça, tá? Tudo começa na cabeça. E no entendimento biológico, psiquiátrico, psíquico, né? Tudo começa na cabeça. Nossas emoções e sentimentos também começam na cabeça. Eu levo um corte no dedo, é a minha cabeça que fala: o seu dedo está cortado, está doendo. É a minha cabeça. Tudo começa na cabeça. E nós temos neurotransmissores que ajudam a trazer equilíbrio emocional. Só que quando esses neurotransmissores eles ficam descompensados, entram em um processo de desequilíbrio, ou falta ou tem excesso, falta um, tem excesso de outro, então nós podemos experimentar situações muito difíceis. E entre elas, a tristeza profunda, que também pode ser chamada em alguns momentos de depressão. Se confunde muito com depressão. Mas o que? Sim, algum problema dos nossos transmissores também podem ajudar a amplificar a experiência de tristeza. Então, tristeza profunda vivida por muito tempo, eu estou há 2 semanas em tristeza profunda, 2 semanas inteiras, já é um caso para a gente dar uma olhadinha, tá? Porque pode ser também algum elemento desse, descompensando, tá? E aí o que acontece? Uma visitinha a um bom médico pode ajudar a gente a descobrir isso. O que está acontecendo com nossos neurotransmissores? Por que eu estou tão triste? Não estou encontrando motivo algum para estar triste. E eu estou já 2 semanas com esse sentimento, com essa emoção. Não é? Nada tem sabor. Não é? Então, isso já é um indicativo de, vamos dar uma olhadinha? Pode ser que tenha esse elemento. Então, o que acontece? Uma alteração nos nossos neurotransmissores pode se somar às nossas expectativas frustradas e às nossas experiências e relembranças dos nossos problemas já enfrentados, das nossas dificuldades, dos nossos muitos nãos que nós ouvimos durante a vida. Pode, sim, se somar. E aí nós vivenciamos uma experiência de tristeza profunda. E aí você vai pegando exemplo. Coisas nossas, nãos da vida, experiências frustrantes. Minha mãe, ela vai fazer uma cirurgia simples no hospital. Ela vai fazer a cirurgia simples, o médico me liga: olha, vem aqui para o hospital. Eu chego lá, ele me avisa: sua mãe morreu. Eu tinha uma expectativa básica. Isso é simples. Não era uma super expectativa. Uma cirurgia simples, minha mãe vai e ela vai voltar. Só que não voltou. Então, mesmo a minha expectativa, que era realista, ela não foi correspondida. E isso causa dentro de mim uma situação de tristeza muito profunda. Numa situação como essa, pode vir também a experiência dessa alteração nos nossos neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, e isso pode se somar a essa experiência de luto, de esse luto não programado, não esperado, que eu agora estou vivenciando. Quebra de expectativa, experiência profunda de luto, e ainda uma alteração nos meus neurotransmissores. Tudo isso somado, gente, isso leva a pessoa a um estado de tristeza horrorível, que é horroroso com horrível, entendeu?
Difícil, difícil. E nós conhecemos pessoas que passaram por isso. Alguns de nós passamos por isso. Não é? Alguns de nós passamos. Isso pega, isso machuca. Isso dá tristeza. E essa tristeza, ela é muito amplificada. Muito amplificada. É uma tristeza muito profunda. Não é? E a gente sofre. Então, também é bom ficar de olho. Às vezes nós temos uma situação onde a tristeza está se amplificando porque há alguma deficiência em nossos neurotransmissores. E aí a gente soma com as nossas experiências frustrantes do nosso encontro passado. Tenho vergonha de mim. Não é? Tenho vergonha de mim. Eu vou para a praia. Mas eu tenho vergonha do meu corpo. Não vou para a praia não. Não é? Todo mundo vai estar lá com o seu corpinho bonito. É que a pessoa não tem ido na praia faz muito tempo, tá? Se não ela soubesse, ela saberia que não era bem assim, não. É. Mas eu estou aí, olha, e eu estou vivenciando, tenho vergonha do meu corpo, então eu não vou. Isso dá tristeza. Dá tristeza. E isso vai se somando, entendeu? Vai se somando sempre. E eu e você vamos vivendo a nossa vida e vamos ficando cada vez mais dominados por isso. Isso pode também ter coisas a ver com o nosso neurotransmissor. Se você perceber alguma coisa assim, vale a pena fazer uma visita à médica, ao médico, para dar uma olhadinha nisso. É importante. Então, um terceiro elemento, isso, dá uma ida no médico. Dá uma olhadinha nisso, que pode ter alguma coisinha, né, meio aí, né, atrapalhando a caminhada. Quarto, ainda existem pessoas boas, ok? Existem pessoas boas. E pessoa boa faz bem para a saúde. Estar com boas pessoas, isso faz muito bem para a saúde. Tá bom? E conforme nós vamos descobrindo pessoas boas e convivemos com elas, nós também podemos nos tornar pessoas melhores na convivência com elas. E nós também passamos a ser pessoas boas para os outros. E pessoa boa faz bem para a saúde. Ser pessoa boa faz bem para a saúde também. Ser pessoa boa. Às vezes a pessoa é boa demais, acaba sendo meio bobinha e acaba sendo passada para trás. Mas tudo bem, faz parte do pacote. Faz parte. Mas acima de tudo, pessoas boas fazem bem para a saúde. E quando nós descobrimos pessoas boas no caminho, o livro do Eclesiástico vai dizer que nós encontramos um verdadeiro tesouro. Nós encontramos um verdadeiro tesouro. Então, é importante para a pessoa que está vivenciando tristeza descobrir no seu caderninho rosa pessoas boas que fazem parte de sua vida. Olha, tal pessoa é uma pessoa boa. A gente conversa pouco, mas é uma pessoa boa. A gente pode conversar um pouco. Descobrir pessoas boas. Nós, seres humanos, por mais que sejamos eremitas, nós somos seres sociais. Somos seres... Obrigado, seu Jaime. Somos seres sociais. E como seres sociais, nós convivemos. E conviver com gente chata é ruim que dói, mas conviver com gente boa é bom demais. Então, como há pessoas boas, precisamos ter lá no nosso caderninho rosa, a gente abre lá e vê, olha, Frei Demétrios, cara bom, que legal. O Padre Demétrios, que cara legal. O professor Demétrios, que cara bom. O Demétrios, olha que gente fina. Assim, ok? Eu espero que não esteja naquele caderninho que tem um bonequinho de voodoo desenhado nele. Mas que seja no caderninho rosa. É melhor para a saúde, tá, gente? É melhor para a saúde. Assim. Mas voltando.
eu e você conhecemos pessoas boas, um ou outro, mas existem pessoas boas no mundo. E quando nós a descobrimos, é tesouro. E se é tesouro, nós temos que cultivar. Então vale a pena você cultivar aquele grupinho de pessoas boas que você conhece. Pequeno detalhe, quanto mais velho ficamos, menos encontramos essas pessoas. Por quê? Porque nossos amigos vão morrendo. Se é que nós ficamos, né? Vai que nós somos o amigo que morreu, então o outro que fica. Mas o fato é o quê? Isso. Eu jovem tenho tantos amigos. Depois, olha, o Zezinho morreu, o Joãozinho morreu, a Maria morreu, a Kelly morreu. E agora? Vai ficando um e outro, ficando um e outro, ficando um e outro. E aí, não é? Ficamos sozinhos. Ficamos sozinhos. E quando nós ficamos sozinhos, o que nós carregamos? As boas lembranças. Por isso, durante a vida, é necessário a gente cultivar o nosso caderno rosa, onde nós temos lá as pessoas boas que nós carregamos dentro do coração. Não é? Então, essa convivência com pessoas boas é algo legal. Por exemplo, uma experiência que eu tenho mais ou menos um sonho de fazer, e eu pretendo paralisar o coração do conselho de pastoral aqui da nossa paróquia no ano que vem. Porque no ano que vem eu vou começar a fazer essa proposta, né? Para a gente, por exemplo, criar momentos, por exemplo, a cada 15 dias, ou pelo menos uma vez ao mês, criar no nosso espaço, por exemplo, no nosso salão paroquial, uma tarde de convivência para pessoas da terceira idade. Com música, um binguinho, alguma coisinha, o pessoal conviver. Vim jogar um binguinho, ouvir uma musiquinha, conviver com pessoas boas. Com pessoas boas. Para que possamos conhecer mais pessoas boas nesse momento onde as pessoas boas que conhecemos vão desaparecendo, porque um vai embora aqui e outro vai embora lá. É a vida. Assim. Então, uma coisa que poderíamos pensar nesse sentido, não é? Criar um momento. Então, uma vez, toda a primeira sexta-feira do mês, à tarde, a gente vai fazer o nosso momento de convivência. E a gente prepara o nosso momento de convivência, faz chazinho, não é? Põe um forrozinho. E a gente vai conversando, vai convivendo. Então, são coisas que dá para se fazer, não é? Mas por que estou falando isso? Não é? Estou falando isso porque pessoas boas são tesouros. E nós temos que conviver. E conviver com pessoas boas faz bem para a saúde. Conviver com pessoa boa faz bem para a saúde. Ok? Ai, Frei, mas tem pessoa que é o caramunhão. Eu sei que tem pessoa que, né, que é o... Como é o apelido do capeta? É o pata rachada. Eu sei que tem pessoa que é o pata rachada. Mas, né, a vida é assim. Tem pessoas boas. Tem os Gabriéis, os Miguéis, os Rafaéis, os anjos da vida da gente. Pessoas boas. Isso tem. E isso tem que estar na nossa conta. Então, é um elemento importante para vencermos a tristeza. A convivência com pessoas boas. Ô Frei, eu convivo com o meu esposo, eu convivo com a minha esposa, e ela é ruim que a peste. Ruim que a peste. E é com quem eu mais convivo. Agora que precisamos ainda mais conviver com pessoas boas, para contrabalançar um pouquinho esse peso. Esse peso. A vida como ela é. Eu e minha esposa temos problema. A vida como ela é. A vida como ela é. Eu e ela precisamos conhecer pessoas boas. Porque nós já carregamos o fardo da nossa convivência. Eu estou vendo ela lá, ela está trabalhando. Eu cheguei do trabalho, sentei, fiquei olhando para ela e pensando: bem que eu poderia fazer o serviço essa noite.
Tem chumbinho ali. Tem chumbinho, tem esse chazinho aqui, eu podia, né? Ou fazer um brigadeiro, né? E colocar umas bolinhas assim, né, no brigadeiro. Ela adora brigadeiro. A vida, como ela é dura. Às vezes tem essas coisas, né? Esses pensamentos meio estranhos. Por isso que precisamos conviver com pessoas boas. Porque faz bem. E quando isso faz bem, a gente quer também vivenciar com o outro, vivenciar com os outros, a nossa experiência de amar. Não é? Faz bem para a saúde conviver com pessoa boa. Então, estou insistindo nesse detalhe porque é um detalhe importante. Um quinto elemento, está no quarto, né? O quinto elemento, espiritualidade. Aqui, talvez a maioria de nós somos religiosos. Somos pessoas que nos identificamos com a fé cristã. Mas há pessoas que vivenciam outras fés e há pessoas que não têm a dimensão da fé. Independente disso, nós precisamos cultivar espiritualidade. Temos um grande astrofísico brasileiro, o Marcelo Gleiser, grande astrofísico brasileiro. Ele é ateu. E ele, na nossa PUC, aqui, vai ser um dos professores de um curso de espiritualidade. Um ateu ajudando a gente a refletir a espiritualidade. E por quê? Porque a espiritualidade é uma dimensão humana. E não importa se a pessoa tem fé ou não. A pessoa humana tem como uma das suas dimensões a espiritualidade. E aí, mas no nosso caso aqui, a maioria de nós estamos no ambiente da fé cristã. E no ambiente da fé cristã, nós somos motivados pelo jeito de ser de Jesus. A fé cristã nos coloca Jesus como o nosso modelo. Na espiritualidade cristã, nós encontramos a experiência de buscar sentido em todas as coisas, inclusive no sofrimento e na tristeza. Buscar sentido em todas as coisas, inclusive no sofrimento e na tristeza. O mundo vai se alegrar com o vosso sofrimento. O mundo vai se alegrar com o vosso sofrimento. Mas não desanimem, porque vocês haverão de rir. Vocês haverão de ser felizes. Haverão. Vós havereis de encontrar a felicidade. A vossa tristeza passará. E Jesus vai dando essas dicas para a gente. Que, sim, a tristeza, o sofrimento, são elementos constitutivos da vida. São elementos constitutivos da nossa vida. E nesses elementos constitutivos, né, a gente tem que escolher. E nós podemos escolher viver a vida sem sentido, mas também podemos escolher viver a vida com sentido. E aí, Jesus encontrou sentido no sofrimento e na tristeza. E venceu. No que eu e você podemos encontrar sentido no nosso sofrimento e na nossa tristeza? Esse campo é o campo da espiritualidade. A pergunta aqui não é por que eu estou sofrendo. E essa, infelizmente, é a pergunta que a gente faz sempre, né? Mas a pergunta é, para que estou vivendo esse sofrimento? O que eu posso aprender com essa tristeza? No que eu posso crescer
diante de tal sofrimento e dessa tristeza? Isso é espiritualidade, buscar sentido nas coisas. No teu caminho, meu irmão e minha irmã, você já passou por diversas experiências de tristeza. Algumas delas profundas, muito profundas, né? Nessas experiências que vocês passaram de extrema tristeza, e se você já passou, então ela já ficou para trás, o que você aprendeu com isso? Olha, eu estou enfrentando tristeza nesse momento, mas aquela tristeza profunda que eu enfrentei há 3 anos atrás, o que eu aprendi com ela? Se eu aprendi alguma coisa com ela, aquela lição é importante para agora. Esse jeito de mexer com a nossa vida é espiritualidade. O que você já aprendeu com os sofrimentos e tristezas de tua vida? Então, trazer isso. Por quê? Porque Jesus aprendeu e nos ensinou que há algo muito além disso. E nós também temos algo muito além disso. Mas nós precisamos, então, conversar. Nós precisamos, então, cuidar da nossa espiritualidade. Você já passou por tristeza, e eu também. Então, esses 5 elementos são um chute inicial para nós cuidarmos e lidarmos com a nossa tristeza. Principalmente a tristeza profunda. Então, são condições que são necessárias, né? Haverão outras que nós podemos dar em outro momento, mas essas 5 são fundamentais, a gente lidar com elas. E a quinta, que é a espiritualidade, a pessoa, para trabalhar a espiritualidade, significa que a pessoa, ela está crescendo. É uma situação de crescimento. Então, quando nós nos perguntamos, para que isso está acontecendo? Nós já estamos em fase de crescimento espiritual. Humanamente estamos crescendo. Então, vai pensando, conforme você vai tendo essa emoção, situações de profunda tristeza, se pergunte, por que eu estou sentindo isso? Mas, mais do que isso, para quê? Para que eu estou sentindo isso? Para que eu estou enfrentando tais desafios? Essa pergunta é mais eficiente do que por que eu? Por que comigo? Só que o porquê eu e porquê comigo são perguntas legítimas também. Só que elas vão nos levar a estacionar. O para quê vai nos levar a caminhar. Por isso, então, que eu e você possamos caminhar. Ok? Ansiedade, revolta. Se a gente for brincar aqui, a gente vai falar que são emoções secundárias. Quais são? Divertidamente. Divertidamente, 1. Lá tem as emoções primárias. Então você tem o quê? A raiva, tem a tristeza, tem a alegria, tem a nojinho, né? Tem a nojinho e o medo. Então são emoções básicas, né? O medo dá uma bitoca na raiva. O medo abraça a tristeza. Medo abraça a tristeza, sentimento de depressivos, emoções depressivas. O medo se une com a raiva, ansiedade, revolta. Então o que acontece? As emoções básicas, elas vão se somando, vão se combinando e vão se tornando novas emoções. Divertidamente 2. Divertidamente 2. Vão se tornando novas emoções. E essas novas emoções, então, elas são emoções mais adultas. Então,
Na adolescência vai aparecendo diversas emoções, não é? E com isso, a tristeza, sim, ela pode gerar mais ansiedade, se unindo com, por exemplo, com raiva, com revolta. Então, há essas combinações, né, que vão gerando sentimentos novos, né? Isso é uma forma de dizer, tá? Na prática é tudo junto e misturado, tá? Tudo junto e misturado na prática. Mas, teoricamente, é isso, elas vão se combinando, vão se tornando emoções mais elaboradas, não é? Então, o ser humano, ele age, não é, no seu instinto mais animalesco, ele age com raiva, com medo. São os nossos instintos mais básicos. Conforme vamos crescendo, os nossos instintos vão ficando mais elaborados. E aí o pensamento vai se combinando, né? Então vamos tendo as emoções mais elaboradas, vamos tendo o ciúme. A criança vai vivendo bem. Nasce o irmãozinho, nasce a irmãzinha, o meninão lá de 4, 5 anos começa a ter o quê? Ciúme. É uma emoção mais elaborada. Mais elaborada. Conforme nós vamos crescendo, esse ciúme vai ficando cada vez mais elaborado. Eu tenho ciúme disso, tenho ciúme daquilo, tenho ciúme desse, tenho ciúme daquele. Vai ficando cada vez mais elaborado. Mais elaborado. Às vezes ainda dá marcha ré, volta para trás. O pai que está com ciúme porque a mãe está dando mais atenção ao filho recém-nascido. O maridão está com ciúme. Ela não está mais cuidando de mim. Ela não está dando atenção para mim. Desde que ele nasceu, ela não está dando atenção para mim. Ô pai, esse ele é teu filho, tá? Esse ele é teu filho. Eu estou apontando lá para trás que não tem ninguém. Esse ele é teu filho. É teu filho, né? Mas isso acontece na vida real. Na vida como ela é. Mas é o quê? Então o ciúme, ele vai se tornando um sentimento mais elaborado. Os animais têm ciúme. Todos os animais têm ciúme. Você tem 2 cachorros, você começa a passar a mão no outro, já fica querendo também. Então você tem um jogo de ciúmes entre os animais. Então, são emoções presentes na vida da gente. E aí o que acontece? A gente vai vivendo e a gente vai tendo essas emoções muito mais elaboradas que vão também causando impacto na nossa vida. E aí o que acontece? Eu quando era pequeno, eu fui lá e dei um tabefe na fuça do meu irmão. E eu fiquei todo feliz. Aí, agora estou com 20 anos de idade, não é? Estou com 20 anos de idade e dou o tabefe numa pessoa. E aí eu falei, nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, puxa, eu sou ruim mesmo, hein? Eu não presto. Como chama esse sentimento? Eu não valho nada. Não devia ter feito isso. Que sentimento é esse? Alguém falou lá atrás. Culpa. Sentimento de culpa. O sentimento de culpa é um sentimento já mais bem elaborado. Já bem elaborado. Não é? Porque já tem aí já diversos elementos. Então, as nossas emoções vão se elaborando. E assim vão nascendo novas emoções. E é assim que vai, Paulino. Nessa linha aí. O que mais? Tristeza é diferente de depressão. Mas a depressão tem como um dos seus componentes básicos a tristeza. Ok? A tristeza faz parte daqueles componentes que acabam eclodindo a depressão. A depressão tem elementos biológicos. Tá? Tem elementos biológicos. Hoje se investiga elementos até hereditários. Pode-se ter alguns elementos hereditários. A gente fala assim na psicologia, né? Olha, se na sua família teve algum caso de depressão profunda, de suicídio, é bom a gente tomar cuidado. É bom tomar cuidado. Nós já temos algum caso na família.
Por quê? Porque tem ali um toque, algum toque hereditário pode estar presente, algum fatorzinho genético pode estar presente. É difícil a gente estabelecer isso com clareza, mas pode estar presente. Só que a outra coisa, seu Jaime, é o quê? A somatória de fatores pode fazer com que aquele elemento hereditário ecloda, brote. Agora, mesmo se tem ou não tem o elemento hereditário, que é difícil a gente elaborar isso se não tem, tristeza profunda por muito tempo, decepções, frustrações, péssimas e péssimas notícias, todos os tipos de traições, isso torna a vida sem sabor. E a vida sem sabor pode se constituir em depressão. Então, há diversos fatores que podem gerar depressão. Tá? Diversos fatores. Só que a tristeza é sempre um elemento presente, tá? Na depressão. E na depressão é presente por mais tempo do que o normal. Mais tempo. Então, é uma tristeza profunda, também duradoura, persistente. E aí a gente começa a desconfiar. Opa! Vamos dar uma cuidadinha aí? Porque pode ter alguma coisinha a mais. Então aí tem esses fatores aí por trás. Isso. Vocês pequenos, essas emoções elas vão se elaborando. É raiva, né? É nojo, aos elementos, raiva, nojo. Aí o ciúme, isso vai se somando, isso vai se misturando, e conforme vamos crescendo, o nosso interior vai tentando elaborar esses sentimentos, vão surgindo novos sentimentos, novas emoções, e algumas dessas emoções vão se instalando junto com as memórias, e aí eu tenho a memória negativa, né? A memória negativa, e aí eu sinto qualquer coisa molhada hoje, não, né? E isso complica, né? E eu sinto cheiro de urina, eu já fico com raiva. E, né? Aí de repente eu vou ter que cuidar da minha avó, e a minha avó está com cheiro de urina. E então, todas essas somatórias, gente, vai bagunçando com a nossa caminhada. Mas é isso, é a vida como ela é a realidade. É aquilo que tinha, são as circunstâncias ali presentes. Né? São as circunstâncias ali presente. É muito difícil diagnosticar depressão em crianças. Muito difícil. Porque criança está em período de formação, né? O seu córtex cerebral está se formando nesse processo. Então é difícil a gente estabelecer, olha, tal criança está com depressão. Só que existe sim depressão em crianças. Então, existe depressão em criança. Então, hoje há diagnósticos de crianças que estão depressivas. No entanto, é difícil fazer o diagnóstico, mas se faz, sim, com toda dificuldade, o diagnóstico. Então, há, sim, situações de crianças depressivas. Tem um documentário na Netflix que trata desse assunto, de um caso real, de uma criança depressiva, e que foi até que ela tirou a própria vida, não é? Até que tirou a própria vida, já adolescente tirou a própria vida. Só que eu não estou lembrado o nome do documentário, mas é da Netflix, esse documentário. E eu assisti quando estava na faculdade de psicologia, então já faz alguns aninhos aí. Mas é da Netflix, e talvez seria um documentário legal para quem quiser ver um pouco esse assunto. Vai falar de tristeza, vai falar da depressão em si, né? E esse documentário foi feito exatamente para alertar as famílias, alertar as comunidades de que isso acontece, depressão em criança, e a gente às vezes não trata com o devido cuidado, né? Acho que não, né? E o documentário trata isso. Então existe sim uma classificação, só que assim, você pega uma criança que mal sabe falar, como é que você vai diagnosticar ela? Sendo que uma das questões para se diagnosticar é a fala, é a pessoa dizer um pouco do que se sente. Então é meio difícil lidar com isso, tá? Mas crianças com 9, 10 anos, muitas vezes já são diagnosticadas com depressão. De verdade.
de verdade, não é papo furado não, é papo quente, de verdade, há crianças em depressão. Em depressão. Muito difícil de trabalhar isso. E tem que trabalhar. Porque vai trabalhar isso, você vai botar a criança na escola. A escola, como eu brinquei com vocês em alguns encontros, né? O lugar onde existe mais a possibilidade de ter bullying no universo inteiro é na escola do planeta Terra. Não, no planeta Terra. Se tiver vida em todas as galáxias, é aqui a escola o lugar onde tem mais bullying. Do universo, tá? Do universo. Tá? É na nossa escola. Porque, vou falar para você, aqui todos nós já estudamos, né? Se tiver uma única oportunidade de tirarem sarro da gente, adivinha onde vai ser esse local? É na escola. É na escola. Não tem jeito. Se você tiver alguma coisinha diferente no seu corpo, adivinha onde é que vão lembrar isso? Na escola. Se você teve o azar de encher as calças e alguém vê, aonde é que vão esparramar a notícia? Na escola. Gente, é na escola que a coisa rola, entendeu? Na escola que a coisa rola. Aí você tem uma criança depressiva que tem que estar na escola, e aí? Não é? Autoimagem lá embaixo, autoestima lá embaixo, com todos os critérios, a pessoa que está em depressão fica mais introvertida e vai ter que se relacionar com os outros vão tirar sarro, e então então é difícil, mas sim, Suzana, se dá para classificar. O comum do diagnóstico é a criança com um pouquinho mais, pelo menos em idade escolar de verdade. Na escola fica já mais fácil se perceber isso, né, para se dar o diagnóstico. Professores, pais, né, já conseguem perceber alguma coisa. Há não muito tempo atrás, tivemos no litoral paulista o caso de um menino que sofria bullying. E, gente, se tem bullying, para ter bullying de verdade, tem que ter plateia. Tem que ter as pessoas que assistem e que nada fazem. Então, isso tem que ter plateia. Então, uma criança que vinha sofrendo bullying constantemente na escola, os supostos colegas pegaram essa criança e um pulou na barriga dela. E ela com dor, foi para o hospital, foi liberado, com dor, morreu. Simplesmente morreu. Fruto do bullying. Então, no nosso passado, era mais ou menos assim. Se tinha lá o rolo, então a pessoa provocava, vivia enchendo o saco, passava o ano inteiro com a pessoa dando tapa na orelha, chutando o traseiro, provocando. A pessoa mais fraquinha ia reagir, aí apanhava mais ainda, aí era provocado mais ainda, e o pai lá que era mais durão, você tem que resolver isso sozinho, ia não sei o que, ia resolver isso sozinho, e apanhava mais ainda, e aí a vida da pessoa é inferno, né? Quando a pessoa sai, a pessoa já não quer mais ir para a escola, mas tem que ir para a escola, piora mais ainda, e vai esse clima, e a gente resolvia, né, mais ou menos no tapa, principalmente nessa condição, apanhando o ano inteiro, depois apanhando o outro ano inteiro, depois apanhando o outro inteiro, até que a gente muda de escola e dá graças a Deus porque mudamos de escola. Não é? Então, mais ou menos isso. É assim que a gente resolve. A gente ia brigar, né? Então eu ia lá e dava o quê? Dava uma narigada na mão dele. Toma! Na mão dele, né? E eu voltava com o nariz sangrando porque eu venci a luta, porque eu dei várias narigadas na mão dele. Não é? Então, o bullying real, entendeu, gente? O bullying real é isso que eu tenho. Um ou outro consegue ir lá dar um tapa na orelha, xinga, resolve. Mas nas escolas assim, o bullying mesmo é essa coisa. É você perder lanche. Eu fiz cenário aqui no Roberto Mangi, né? Então, marmitinha, tudo. Teve um dia lá que eu peguei um cara roubando a mistura da minha marmita.
Não é? Vocês me meteram na minha marmita. E aí o que aconteceu? Ele comeu minha marmita, porque eu peguei minha marmita e enfiei na cara dele, queimando na cara dele. Né? Na cara dele, lá, queimando, foi um rolo danado, né? Mas ali então já era outro clima, né? Já era outro clima, né? Ali no Senai. Mas na escola lá em Guarulhos a coisa era mais complicada. Então, chute na bunda o ano inteiro. Ia jogar bola na escola, né? Ia ter o time do outro, o cara entrava com um carrinho quebrando a gente. Né? Lá também a gente aproveitava para dar uma vingadinha, então também fazia alguma coisa nessa linha. Mas aí depois apanhava, aí que apanhava depois. Aí você fez aqui no campo, vamos ver lá fora depois. E a gente ia se matando, entendeu? Mais ou menos assim. Só que o que acontece? Esse quadro de violência aumentou de tal maneira que o bullying tem que ser discutido de uma maneira muito mais assim aberta. E o que acontece? A escola consegue resolver o problema, se tiver boa vontade, dentro dela. Mas o problema é que sempre tem muro e portão. E lá, passando o muro e o portão, aí a lei é outra. Né? E aí não tem quem proteja, não tem quem resolva. Lá na rua, a lei é outra, a coisa se resolve de outra forma. E aí, prepare para apanhar. E esse pobre menino, ele morreu, gente. Você imagina a pessoa deitar você no chão e alguém vai pular na sua barriga. Né? Então, o sofrimento dessa pessoa, o menino morreu. Não é? Então, essas situações vão acontecendo. Eu dei aula numa escola, né? E um dos rapazes que era meu aluno, ele era filho do chefe da Boca de Fumo, lá do lugar, pertinho da escola. Ele era o chefão lá. E eu dava aula para o filho dele. Graças a Deus eu era um ótimo professor de filosofia. Isso eu posso me gabar. Eu era um ótimo professor de filosofia. Ele gostava muito de mim. Esse aluno, né? Então eu passei ileso, mas teve professor que sofreu com esse aluno. Teve professor que sofreu. Né? Ele gostava de mim, então eu não posso reclamar disso, né? Mas era complicado. Então o bullying, não é? Tem todos esses lances. Professor apanhando de aluno. O que é isso? De mãe, de pai de aluno. O que é isso? Policial, o pai de aluno, chegando para o professor com revólver. Policial com revólver. Chegando para o pai do aluno, para o professor. Que história é essa aí? O professor virou franguinho. Claro que vai virar franguinho. Entendeu? A nossa arma é o quê? É o giz. A pessoa tá com lá uma pistola, né? Um 9mm, né? Então fica meio complicado, né? Na vida. Então o bullying é cruel, o bullying machuca. E hoje o que acontece? A situação da violência, ela está mais presente. A pessoa ia sair, vamos sair na mão lá fora. Saía lá, dá uns tapas um no outro lá, e tudo estava resolvido. Hoje não, a pessoa pega, bate, pega pedra, arrebenta a cabeça na pedra, pega a pessoa, vai socando a cabeça na pessoa na parede, né? Quando não tira um estilete, tai a pessoa. Então, é isso. Quando não pega uma arma e dá um tiro, né, na pessoa. Então a situação é bem complicada. Então tem que trabalhar bastante a questão do bullying, do respeito, do entender a diferença do outro. Não é? Eu tive um aluno que sofria muito porque ele era homossexual. Sofria muito bullying na escola e era o meu melhor aluno. O que sempre fazia as melhores redações de filosofia, tudo. Era o melhor aluno que eu tinha, era ele, né? Então, aí para piorar, ele sempre ia bem, aí o pessoal fazia bullying porque ele ia bem. Não é? Porque só você vai bem nas aulas. E aí sofria mais ainda. Então não era fácil, gente. Não era fácil. Então tem esse rolo aí, sabe? Assim, na nossa época era mais leve nesse sentido. E hoje é bem pesadão. Ok, pessoal? Agradeço a presença, perdoe o atraso de 14 minutos, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.